No 2º de dezembro de 2018, desapareceu sem deixar rastros uma jovem chamada Grace Milon, que estava numa viagem pelos Estados Unidos. Ela foi vista pela última vez entrando no quarto número 308 junto com seu namorado. E depois disso, ninguém mais a viu. Este desaparecimento desencadeou uma investigação policial em grande escala, onde a análise de gravações de câmeras de vigilância levou a descobertas chocantes que deixaram até mesmo investigadores experientes perplexos. Grace sempre sonhara desde a infância em viajar pelo mundo, e graças ao trabalho árduo e ao apoio de seus pais, David e Gillian, conseguiu realizar isso. Ela se formou na Universidade Lincoln no curso de Publicidade e Marketing com distinção, provando assim que conseguia alcançar seus objetivos. Além dos estudos, Grace era artisticamente talentosa, apaixonada por música e pintura, e seus quadros sempre se destacavam por sua expressividade e profundidade especiais. O pai de Grace, orgulhoso de seus sucessos, prometeu financiar uma viagem dos sonhos como reconhecimento por sua dedicação e talento. Assim, o sonho de uma viagem ao redor do mundo, que parecia tão distante para muitos de seus colegas de idade e até mesmo para adultos com emprego fixo, tornou-se realidade para Grace graças aos seus esforços e ao apoio de sua família. Para David Milon, um empresário conhecido, não era difícil dar tal presente à sua filha. Graças à sua carreira bem-sucedida, sua fortuna era estimada em 1 milhão de libras. Grace planejava entrar no negócio de seu pai após a formatura universitária e ajudar no desenvolvimento da empresa. Mas antes de mergulhar no mundo dos negócios e na vida adulta, ela queria realizar seu sonho, fazer uma viagem ao redor do mundo. E esse momento havia chegado. Ela decidiu começar sua aventura na América do Sul e escolheu o Peru. Grace compartilhava cada passo de sua viagem nas redes sociais, começando com um vídeo do aeroporto de Heathrow, em Londres, no qual anunciava sua partida para o Peru. Assim que Grace chegou a Lima, imediatamente tirou várias fotos em frente a pontos turísticos famosos, junto com outros viajantes de todo o mundo. No Peru, ela passou 1 mês e meio. Conseguiu ver Machu Picchu, a misteriosa cidade dos Incas, o lago Titicaca e o Canyon de Colca, que impressiona com sua profundidade e beleza e é considerado um dos canyons mais profundos do mundo. No final de novembro de 2018, ela postou nas redes sociais uma foto que tirou com a câmera do celular no aeroporto da capital peruana com a legenda "Tchau, Peru". Com isso, sinalizava que seu próximo destino era a Nova Zelândia, onde queria passar 10 dias para desfrutar da beleza desses lugares. De uma captura de tela nas redes sociais consta que o primeiro lugar impressionante que Grace visitou na Nova Zelândia foi o Cabo Ringo. Este cabo fica na península de Bay e é o ponto mais ao norte do país. Este lugar é conhecido por suas vistas maravilhosas e seu clima ameno, que atrai multidões de turistas. No dia seguinte à publicação, no dia 30 de novembro, Grace chegou a Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia. Ela decidiu celebrar seu aniversário ali, que caía no dia 2 de dezembro. Neste momento, Grace Milon completava 22 anos. Ela se hospedou no hotel City Live e ocupou um dos quartos aconchegantes. Após uma breve pausa de sua rotina diária, Grace decidiu dar um passeio. Ela mantinha contato telefônico diário com sua família, mas na véspera de seu aniversário, no 1º de dezembro, decidiu não incomodar seus pais e esperava as felicitações no dia seguinte. De fato, David, seu pai, tentou na manhã do dia 2 de dezembro alcançar sua filha para expressar seus sentimentos calorosos e felicitações. Mas as tentativas de contatar Grace falharam. O telefone apenas dava sinal de chamada. David não desistiu das tentativas e experimentou números diferentes, já que Grace tinha 2 cartões SIM, mas cada tentativa terminava igual, sem resposta. A preocupação de David e sua esposa Gillian cresceu, e já no dia seguinte eles se dirigiram ao departamento de polícia de Auckland. David viajou imediatamente para a Nova Zelândia, onde conseguiu organizar uma coletiva de imprensa com a mídia local e a polícia. Na coletiva de imprensa, ele se dirigiu ao público. Quero aproveitar esta oportunidade e pedir a todos que viram minha filha ou falaram com ela recentemente que se manifestem. Por favor, entrem em contato comigo ou com a equipe de investigadores que está procurando Grace. No curso das investigações sobre o desaparecimento de Grace Milon,
A polícia examinou cuidadosamente o material de vídeo, tanto do sistema de vigilância do hotel quanto das câmeras das ruas nos arredores. É importante enfatizar que a videovigilância urbana está num nível bastante alto. A avaliação das gravações de vídeo permitiu aos investigadores rastrear o caminho de Grace naquele dia fatídico, o 1º de dezembro. Da análise da gravação de vídeo no lobby do hotel, ficou claro que Grace deixou o hotel às 17h37. Graças às câmeras na rua, foi determinado que ela foi ao complexo Sky City, que fica a cerca de 400 metros de distância. Sky City é um grande complexo que inclui não apenas um hotel, mas também um restaurante e um cassino. Naquela noite, ela se encontrou em frente ao hotel de Grace com alguém que não conhecia antes. Por volta das 17h47, eles entraram juntos num bar e foram ao balcão para pedir bebidas. Depois se sentaram numa mesa. Após 1h25, eles deixaram o bar e 6 minutos depois já estavam sentados num café com culinária mexicana. Lá não ficaram muito tempo e após 20 minutos foram para outro bar, o Blue Stone Room, que ficava por perto. Lá escolheram uma mesa e o homem foi ao banheiro logo depois. Grace enviou uma mensagem para um amigo na Inglaterra, na qual escreveu que estava gostando da noite. Quando o homem voltou, eles continuaram conversando. Às 21h, eles deixaram o bar, foram abraçados para o hotel e pareciam não estar muito firmes nas pernas. No hotel, subiram para o 3º andar. Na manhã do dia 2 de dezembro, as câmeras de vigilância mostraram o jovem apenas de camiseta que possivelmente queria buscar coisas esquecidas ou café da manhã. Grace não estava com ele, o que levou a especulações sobre como tinha sido a noite deles. Talvez ele só quisesse comprar cigarros, mas o vídeo das câmeras mostra como ele entra num supermercado e vai para mercadorias que normalmente não se compram ao amanhecer, a menos que se planeje uma viagem urgente. Sua atenção estava voltada para as bolsas de viagem e ele escolheu uma das maiores. Depois foi ao caixa para pagar sua compra. 10 minutos depois, ele voltou ao seu quarto e 15 minutos depois, às 8h32, desceu no elevador para o térreo, já sem a bolsa. 3 minutos depois, ele entrou numa outra loja e pagou sua compra ele mesmo no caixa. Desta vez pareciam ser produtos de limpeza, e ele voltou novamente ao quarto. Depois de deixar o quarto, desceu no elevador para o térreo e entrou num carro. Era um táxi que havia pedido com antecedência. Mais tarde, soube-se que o homem, segundo o depoimento do motorista, foi deixado numa locadora de carros. A viagem de táxi também foi gravada por câmeras. No vídeo pode-se ver que o homem estava constrangido. Algo parecia visivelmente incomodá-lo. Às 9h40, ele alugou um carro e voltou ao hotel da Heidi Life. Aproximadamente 4 horas após seu retorno ao quarto de Grace, ele o deixou. O horário era 14h53. Poder-se-ia pensar que ele havia feito algo terrível com Grace e planejava levá-la embora, mas em vez disso, ele foi ao bar mais próximo, onde conheceu outra garota. Eles beberam juntos, depois o homem pagou e eles deixaram o bar juntos. O relógio marcava 15h57. Mais 4 horas depois, ele voltou ao Hotel City Life e subiu para o quarto. Mas apenas alguns minutos depois, ele deixou o hotel novamente. Desta vez, ele foi capturado pelas câmeras escolhendo uma máquina de limpeza de tapetes numa outra loja. Depois, voltou para o hotel. Mais tarde, por volta das 21h, foi visto empurrando um carrinho com 2 malas, levando-as no elevador para o térreo e depois carregando-as no porta-malas do carro alugado. No dia 3 de dezembro, de madrugada, as câmeras mostraram como ele compra uma pá numa loja. Sua próxima visita foi a uma lavanderia para onde levou suas roupas. Às 0h09, ele mesmo lava seu carro numa lavagem de carros. No dia 5 de dezembro de 2018, foi preso o local de 26 anos Jesse Simpson. No curso das investigações, descobriu-se que Jesse havia conhecido Grace pelo Tinder e marcado um encontro. Ele declarou que havia passado a noite do 1º para o 2º de dezembro com ela, mas deixou o quarto dela de madrugada e não a viu mais depois disso. Naturalmente, o investigador chamou sua atenção para o fato de que as câmeras haviam capturado todos os seus movimentos no complexo Sky City e pediu que admitisse o que havia acontecido com Grace e onde estava seu corpo.
Após uma breve pausa, Jesse disse que havia contado tudo o que sabia e não entendia as acusações. O investigador deu-lhe tempo para pensar e foi com seus colegas para outra investigação do quarto de Grace. A primeira investigação não havia revelado nada suspeito. Desta vez, eles decidiram usar um meio especial que revela vestígios de sangue, mesmo quando se tentou removê-los. Naquela noite, Jesse foi interrogado novamente, quando foi questionado sobre os vestígios que haviam sido encontrados no quarto. A luz da substância química revelou pegadas escondidas de pés descalços no tapete, que foram fotografadas. As evidências contra ele tornaram-se cada vez mais esmagadoras. Em resposta às acusações, ele começou a contar sobre aquela noite, o 1º de dezembro. Após o passeio, ele e Grace teriam ido para o quarto dela, onde ela teria sugerido experimentar algo novo, inspirado em 50 tons de cinza, ao que ele, embora nunca tivesse feito isso antes, concordou. Segundo suas palavras, tudo teria corrido bem, e Grace teria se deitado para descansar enquanto ele, sentindo-se desconfortável, adormeceu no banheiro. Quando acordou de manhã, teria encontrado Grace imóvel e, por medo, decidiu apagar os vestígios sem chamar a polícia. Mas a polícia encontrou contradições em seus depoimentos. Conversas de chat indicavam que ele possivelmente havia planejado algo com antecedência, sem escolher uma pessoa específica, mas sim almejando o ato em si. Durante as investigações, soube-se que Jesse Simpson havia se comunicado com outra mulher 6 meses antes do desaparecimento de Grace Millan. Eles haviam marcado de se encontrar no início de dezembro, mas ela cancelou o encontro no último momento por motivos pessoais. Isso fez Jesse voltar sua atenção para Grace. Segundo os dados de geolocalização de seu telefone, ele estava por volta da 1h da madrugada nas montanhas, a uma distância de 15 quilômetros a oeste do centro de Auckland. Uma semana após o desaparecimento de Grace, ela foi encontrada na mesma região montanhosa, escondida numa mala debaixo da terra. No dia 13 de dezembro, foi encontrada perto deste local a pá que Jesse havia comprado no dia 2 de dezembro. Simpson não se declarou culpado pela morte de Grace Millan, o que provocou grande repercussão pública na Nova Zelândia. No dia 10 de dezembro de 2018, a primeira-ministra do país, Jacinda Ardern, pediu desculpas oficialmente à família Millan e enfatizou que Grace deveria ter se sentido segura. No dia 21 de fevereiro de 2020, o tribunal o condenou à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional antecipada após 17 anos. No tribunal, depuseram 3 mulheres que haviam se encontrado com ele anteriormente e o descreveram como dominante em relacionamentos. No dia 18 de março de 2020, soube-se que Simpson quer recorrer da sentença. O julgamento de apelação começou no dia 6 de agosto de 2020 em Auckland. O pai de Grace, David Millan, morreu de câncer 1 mês antes do processo. Numa noite de 20 de janeiro de 2009, Katia Sinovjeva chegou em casa do trabalho. Em seu apartamento encontrou Maxim Glavatsky, seu vizinho, e seu amigo Yuri Mamonov, que estavam assistindo programas de televisão e desfrutando de comida depois de terem passado uma noite animada. Os homens ofereceram a Katia para experimentar sua criação culinária. Um prato com batatas e cebolas, dourado e deliciosamente assado. Enquanto desfrutava do sabor requintado do prato, ela não podia imaginar que este jantar estava conectado com um evento trágico da noite anterior. Maxim e Yuri esconderam dela que um crime havia sido cometido exatamente ali no apartamento e que o prato foi preparado com os restos de sua vítima inocente. No ano de 2009, em São Petersburgo, o coração cultural da Rússia, vivia uma garota de 16 anos chamada Karina, com seus pais em condições modestas. Ela cursava a 11ª série e se esforçava não apenas para aprender excelentemente, mas também encontrava tempo após a escola para distribuir panfletos, para não sobrecarregar sua família com pedidos financeiros. O amor pela arte e literatura ocupava um lugar especial em seu coração. Karina sonhava em ser aceita na renomada escola de teatro da Rússia e depois fazer carreira como atriz na América. Para realizar suas ambições, ela se aprofundava no estudo da língua inglesa, participava ativamente da vida escolar e gastava o dinheiro ganho para assistir peças teatrais, aproximando-se de seu sonho. O amor de Karina pela arte a levou inevitavelmente a uma paixão pela música, especialmente rock.
Com a possibilidade de ganhar seu próprio dinheiro, ela se tornou uma frequentadora regular de shows de rock. Aos 16 anos, encontrou em um desses shows o jovem de 19 anos Maxim, o líder da banda petersburguense Cherry, que era conhecida em certos círculos. Maxim, uma personalidade brilhante e excêntrica, pertencia à cena gótica, era popular entre as garotas e, apesar de numerosos casos breves, não procurava um relacionamento sério. Karina, criada rigorosamente, só podia oferecer-lhe amizade, apesar de sua paixão secreta. Ela se inspirava em Maxim, escrevia poemas para ele, tentava imitar seu estilo e o considerava seu amigo. O dia 19 de janeiro de 2009 foi um dia completamente normal para Karina. De manhã foi para a escola, depois voltou para casa para comer algo e então foi trabalhar com uma amiga. À noite combinou com sua mãe de dormir na casa de uma amiga, sob o pretexto de trabalhar num projeto de história no computador que não tinha em casa. Embora não agradasse a sua mãe deixar a filha sair, ela concordou, pois conhecia a atitude séria de Karina em relação à escola. Karina prometeu voltar para casa na manhã seguinte às 7 horas, para estar pronta a tempo para cá à escola. Esta noite encheu Nádia de um sentimento inexplicável de inquietação e sensação de eternidade. A ausência de sua filha em casa era incomum para ela, e um pressentimento atormentador não a deixava dormir. Só ao amanhecer, Nádia conseguiu adormecer brevemente, mas o despertador logo tocou e era hora de se preparar para o trabalho. Primeiro ela foi ao quarto de Karina para verificar como havia sido sua noite e se ela havia preparado tudo para a escola, mas a garota não estava lá. Como Karina sempre cumpria suas promessas, Nádia imediatamente se conscientizou de preocupações sobre possíveis desgraças. Seu marido, que voltava do turno da noite, imediatamente se juntou a Nádia e juntos começaram a ligar para amigos e conhecidos de sua filha. Rapidamente contataram uma amiga na casa de quem Karina deveria ter passado a noite, mas esta informou que a garota havia ido para casa logo após fazer os deveres. Sem obter informações concretas sobre o paradeiro de Karina, os pais foram imediatamente à polícia. A polícia, porém, apenas deu de ombros e respondeu indiferentemente: "Acham que sua filha é a primeira que não volta para casa? Apenas esperem." Os pais de Karina só podiam esperar, mas ela não voltou para casa. Alguns dias depois de informarem a polícia, começou uma busca ativa. Panfletos com sua foto foram distribuídos por toda a cidade. Parentes e amigos contaram sobre ela a todos que poderiam ajudar, e equipes de resgate procuraram em cada canto na esperança de encontrá-la viva. 2 semanas depois foi encontrado num terreno baldio no distrito de Moscou de São Petersburgo um pacote com conteúdo terrível, sobre o qual não posso falar no YouTube, mas vocês provavelmente podem imaginar. Alguns dias depois foi feita outra descoberta terrível em outro aterro sanitário da cidade, cuidadosamente embalada em celofane. Um exame médico confirmou que se tratava dos restos de uma jovem garota, que era a desaparecida Karina. Durante várias semanas, sua família, amigos, policiais e muitos cidadãos preocupados a procuraram em vão. Mais tarde, os pais de Karina contaram que o legista que determinou a causa da morte lhes disse que em seus anos de profissão havia visto muito, mas tal espanto como desta vez, ele nunca havia experimentado. A investigação revelou que as ações foram realizadas com conhecimento de anatomia, o que indicava que o perpetrador possivelmente tinha habilidades profissionais no manuseio de carne. Infelizmente não posso descrever cenas cruéis no YouTube devido a restrições, mas acreditem em mim, foi muito ruim. O interesse dos investigadores foi especialmente despertado pela ausência de algumas partes no pacote encontrado. As principais questões giravam em torno de onde essas partes poderiam ter desaparecido e quais poderiam ter sido os motivos para sua remoção. Havia muitas especulações sobre por que isso poderia ter acontecido, mas ninguém podia suspeitar qual verdade eles finalmente descobririam. Na tentativa de encontrar novas pistas, os investigadores começaram novamente a interrogar amigos e conhecidos da garota. E de repente uma amiga, com quem ela supostamente havia passado aquela noite, mudou seu depoimento original. Ela confessou que após fazer os deveres na véspera da Epifania não havia ido para casa, como se assumia anteriormente, mas havia ido com ela a um encontro. Enquanto Karina estava na casa de sua amiga,
Seu telefone celular recebia incessantemente chamadas de alguém que parecia estar bêbado. Logo se descobriu que era Maxine, que a convidava para uma festa em casa. Apesar da relutância de sua amiga em ir lá devido a diferentes opiniões com o grupo, Karina, considerando o afeto que os Glavatsky lhe demonstravam, decidiu se juntar ao evento para apoiar sua amiga. Uma participante da festa contou depois que, após o consentimento de Karina, Maxine anunciou alegremente: "A carne chegará em breve", sem perceber a seriedade de suas palavras naquele momento. Ao chegarem ao apartamento, onde a festa já estava em pleno andamento, as garotas também se juntaram ao banquete. Nem mesmo 1 hora se passou quando Maxine sugeriu a Karina que se retirassem para o banheiro para uma conversa mais pessoal. A escolha desagradou muito sua amiga, e Maxine lhe pareceu muito estranho. Ela tentou convencer Karina a voltar para casa, mas esta não deu atenção aos seus avisos e seguiu Maxine. Ficando sozinha, a amiga decidiu deixar a festa. Durante o interrogatório pelos investigadores, ela depois teve dificuldade para explicar por que não havia compartilhado essa informação antes. Naquela noite, quando Karina estava ocupada, uma de suas amigas que também estava lá atendeu uma ligação de Maxine. A amiga prometeu que Karina ligaria de volta mais tarde, mas Maxine ameaçou, dizendo que a encontraria e acertaria as contas com ela. Provavelmente essa amiga teve medo de falar com a polícia devido às ameaças dos amigos bêbados de Maxine, por medo das possíveis consequências. Quando a amiga revelou novas informações, os investigadores obtiveram um extrato das chamadas do telefone de Karina, que confirmou que ela havia falado pela última vez com Maxine Glavatsky, na noite tardia de 19 de janeiro. Após essa ligação, ninguém mais conseguiu contato com ela, e logo depois seu telefone celular foi desligado. O grupo de investigação se dirigiu ao apartamento onde Karina foi vista viva pela última vez. Lá foram recebidos por Ekaterina Sinovjeva, a proprietária do apartamento no qual Maxine havia alugado um quarto. Maxine não estava presente no momento, pois havia retornado à sua terra natal alguns dias antes. Ekaterina confirmou os depoimentos da amiga de Karina. Após a ligação de Maxine e seu anúncio de que carne chegaria em breve, as garotas ficaram juntas ainda por um tempo. Então Maxine e Karina foram para o banheiro, e depois que a amiga foi embora, Maxine disse aos outros que era hora de se separarem, pois ele e Karina queriam ficar sozinhos. Após a festa, restaram apenas a proprietária do apartamento e o melhor amigo de Maxine, Jura. Por que Jura ficou? A garota não conseguia explicar. Ekaterina, que ansiava por sono antes de ter que ir trabalhar, foi para a cama. Ela se lembrava de ruídos estranhos e do barulho de água do banheiro no meio da noite. Quando tentou verificar o que estava acontecendo, Jura a deteve e a convenceu de que os amantes simplesmente estavam se dedicando aos seus assuntos. Sem suspeitar, Katja voltou para sua cama. Uma busca posterior no apartamento revelou detalhes chocantes. Sob a banheira foram encontradas manchas vermelhas e no freezer havia carne, embrulhada em sacos de celofane, similar ao que havia sido encontrado anteriormente. Quando Ekaterina viu o conteúdo da geladeira, passou mal. Ela contou que no dia 20, ao voltar do trabalho, Maxine e Jura lhe ofereceram carne com batatas e cebolas. Quando perguntada sobre a origem da carne, os rapazes apenas se olharam e alegaram que a haviam comprado de manhã, cozinhado uma parte e guardado o resto no freezer. Naquele momento, Ekaterina não duvidou de suas palavras. Sua história fez até investigadores experientes se sentirem desconfortáveis. Ekaterina também se lembrou de que Maxine falava repetidamente sobre seus planos terríveis para Karina. Espero que vocês entendam quais, já que não posso expressar isso diretamente devido às restrições do YouTube. Mas nesses momentos, assim como outros que ouviram essas ameaças, ela as considerou como brincadeira e não lhes deu importância. Como ela estava errada. Alguns dias após a perpetração do crime na cidade de Sosnovyj Bor, o jovem de 19 anos Maxim Glavatsky, suspeito do crime, foi preso pela polícia. Seu companheiro, o jovem de 20 anos Yuri Molchanov, foi capturado um pouco depois em Kronstadt. Quando perceberam que os investigadores estavam em seu encalço, os rapazes deixaram suas casas e tentaram fugir, mas logo foram responsabilizados.
Durante as investigações, descobriu-se que Glavatsky já havia chamado a atenção das autoridades por ameaças a uma parente e maltratamento de animais, mas esses casos foram arquivados. Ele também foi tratado num hospital psiquiátrico por um distúrbio mental. Foi estabelecido que Maxim tinha experiência como açougueiro, o que explicava sua habilidade no manuseio da faca. Ao contrário de Glavatsky, Molchanov não tinha um passado sombrio. Trabalhando como florista, ele era mais a figura subordinada em sua dupla, mais um seguidor que Glavatsky. Quando ambos os suspeitos foram presos, começaram a mudar seus depoimentos, que variavam constantemente ao longo do tempo. Cada um tentava se livrar da culpa, alegando que havia apenas ajudado um amigo a apagar os rastros, sem estar diretamente envolvido no crime. Os investigadores, porém, tendiam cada vez mais à suposição de que o crime foi cuidadosamente planejado e ambos os perpetradores estavam envolvidos nele. Seu plano previa que Glavatsky espirrasse 3 vezes no banheiro para dar a Molchanov o sinal para o início. Havia rumores de que Glavatsky naquela noite pretendia fazer algo ruim com Karina, sobre o que não falarei devido às diretrizes do YouTube. Maxim, que não estava acostumado a enfrentar resistência, ficou furioso quando Karina se defendeu. Ele a empurrou para o banheiro e deu o sinal a Juri. Neste momento, Yekaterina Sinovjeva ouviu ruídos estranhos do banheiro. Molchanov entrou no recinto e, enquanto Glavatsky segurava Karina, cometeram seu crime. Após cometerem o crime, os rapazes insensível e metodicamente cortaram tudo em pedaços, embalaram a carne em diferentes sacos e os distribuíram por toda a cidade. Alguns em lixeiras, outros em locais abandonados. Eles esperavam que animais selvagens destruíssem as evidências antes que alguém pudesse encontrá-las. Após terem cumprido seu ato sombrio, os criminosos voltaram, limparam a banheira dos rastros e foram dormir como se nada tivesse acontecido. De manhã, movidos pela fome, tiraram um pedaço de carne do freezer, temperaram abundantemente com especiarias para encobrir qualquer cheiro suspeito e a prepararam com batatas e cebolas. O mesmo prato ofereceram depois a uma amiga. Quando perguntado sobre os motivos de suas ações, Maxim Glavatsky explicou que simplesmente estavam com fome e não havia nada para comer em casa. Além disso, segundo suas palavras, sempre tiveram curiosidade sobre o sabor de tal carne. Os objetos pessoais da garota decidiram não jogar fora. Alguns usaram eles mesmos, o resto venderam a conhecidos. No processo judicial em maio de 2010, Juri Mamonov e Maxim Glavatsky foram condenados como réus. Ambos foram considerados culpados pelo crime e condenados a 18 e 19 anos de prisão, respectivamente. O tribunal também decidiu que deveriam pagar aos pais da garota 1 milhão de rublos por dor moral e 21 mil rublos como compensação por danos materiais. Os parentes da vítima ficaram insatisfeitos com a sentença e acharam que os perpetradores mereciam prisão perpétua. Em vez de mostrar arrependimento sincero e tentar reparar sua culpa perante a família da garota, Maxim Glavatsky continuou seu desprezo pelo sofrimento deles, descrevendo detalhadamente como preparavam a carne e a comiam com apetite quando estavam com fome. Mas as provações para a família de Karina não terminaram aí. Após a sentença, Glavatsky começou a entrar com recursos e processos contra a mãe de Karina, com a acusação de que ela havia desacreditado sua honra e dignidade. Nenhum desses processos ele conseguiu ganhar, apesar da descoberta do crime e punição dos culpados. O destino de Karina permaneceu por muito tempo presente na mídia, acompanhado por manchetes sensacionais. Seus parentes, porém, rejeitaram decisivamente qualquer especulação sobre sua pertença a grupos informais, enfatizando que ela apenas admirava seu ídolo. Em fóruns da internet especulou-se que o crime poderia ter caráter ritual, considerando a possível conexão de Glavatsky com a subcultura gótica e a data do crime, na Epifania, o que a muitos não pareceu coincidência. A investigação oficial, porém, explicou isso como coincidência. Juri Molchanov, que cumpria sua pena numa colônia penal de regime rigoroso na região de Arkhangelsk, foi rapidamente esquecido pelos amigos que o apoiaram durante o julgamento. Após mais de 9 anos atrás das grades, tentou sem sucesso obter transferência para uma colônia com condições mais brandas e depois uma revisão da sentença com a esperança de conversão da pena em trabalho forçado, na esperança de liberdade condicional antecipada.
Mas considerando a gravidade dos crimes cometidos, seus pedidos foram rejeitados. Na prisão, a vida de Maxim Glawatsky tomou um rumo especial. Ele fundou uma banda de rock que fazia covers de hits conhecidos em celebrações. Vídeos de suas apresentações nas redes sociais mostravam que a administração da prisão apoiava seu hobby, e fãs da antiga banda Cherry continuavam a se lembrar dele enviando cartas e pacotes como apoio. Na prisão, Maxim também se casou com Diana, uma garota que já era sua fã antes de sua prisão, e o apoiava ativamente. Na noite de 24 para 25 de março, Maxim deixou a vida, deixando uma carta de despedida sobre renascimento. Mas amigos e parentes se recusaram a acreditar que ele havia partido voluntariamente, já que sonhava com uma libertação próxima. Em memória de Glavatsky, Tatiana Bachenova dirigiu em 2018 o documentário O Caso Cherry, que despertou dúvidas sobre a versão oficial dos eventos. Nos 2 anos seguintes aconteceu em Moscou o Cherry Fest, que atraiu fãs da subcultura gótica e jovens músicos de rock. Maxim Glavatsky e seu cúmplice Yuri Mamonol causaram danos imensuráveis a muitos destinos, incluindo a família de Karina. Sua mãe não conseguiu superar a perda por muito tempo e passou 3 meses em tratamento de neuroses, o que, porém, não lhe trouxe alívio essencial. Embora o tribunal tenha proferido uma sentença, muitos a consideraram muito branda. Mas existe a crença na presença de um julgamento divino, no qual cada criminoso recebe o que merece.